Olá, hoje eu estou aqui para esclarecer dúvidas de pacientes que reclamam muito de já terem feito uma infinidade de aparelhos, radiofrequência, CoolSculpting, enfim, para tratar flacidez e celulite. Temos que entender como ela se forma. A celulite ela é multifatorial e com isso nós sofremos influência tanto da nossa genética quanto da nossa alimentação, estilo de vida, se ele é sedentário ou não, dos hormônios, né? E de uma situação que vai se formando também por influência hormonal, né? No caso principalmente do estrogênio, que é a formação da gordura localizada, né? Então essa gordura localizada, ela vai sufocar os tecidos, vai comprometer a oxigenação da pele, resultando numa desvitalização progressiva dessa região. Associado a isso, a gente pode ter ou não varizes e outros comprometimentos vasculares, flacidez, embora também hajam casos de uma celulite mais compacta, né, em que não há flacidez expressiva. Até porque tem caso em que há mais gordura, tem caso em que há mais inflamação, edema, tem caso em que há um grande comprometimento vascular e tem casos em que a flacidez é o que chama mais atenção, né? Então é importante a gente entender tanto a multifatorialidade quanto entender que nós precisamos ter uma abordagem individualizada para atingir os melhores resultados. O que mais que temos que entender? Temos que entender que cada paciente vai responder de uma forma, né? Vai ter uma tendência genética, vai ter uma questão que é preponderante, seja a flacidez, seja o edema, a inflamação. A inflamação está presente em todos os casos, tá? Porque a celulite é uma questão inflamatória crônica. Então, sempre que formos tratar a celulite, temos que complementar com algum tratamento de ordem fitoterápica, seja via oral, seja via tópica, para melhorar a circulação local, diminuir aquela questão do edema, otimizar a drenagem e minimizar a inflamação. E aí vocês me perguntam, devo continuar com as sessões? Devo continuar com as massagens? Sempre, se possível, para a vida toda, porque estes fatores estão sempre presentes, eles não vão desaparecer. Mesmo aquele paciente que iniciou seu tratamento para celulite precocemente e, digamos, obteve 100% de resultado, ele está fadado a ter celulite novamente, né? Vamos falar de mulheres porque é muito raro em homem, né? Então, essa paciente, ela invariavelmente, cedo ou tarde, tá? Após um protocolo X de sessões, melhor tratamento disponível para aquele quadro dela, atingindo 100% de resultado, mesmo ela terá celulite novamente. Então, isso é importante desmitificar. É igual melasma, gente. Existe aquela questão constitucional, genética, que é uma forte influência para que você tenha aquele problema novamente. Então, vamos lá. O paciente já tentou todos os melhores aparelhos disponíveis no mercado, está cansado de ficar naquele vai e vem e ter uma resposta pobre de resultados. O que a gente deve fazer? O mais importante é conduzirmos um tratamento que faça estímulo de colágeno. A isso a gente chama de bioestimuladores de colágeno. Os principais são produtos injetáveis, que são uma categoria, uma subcategoria dos preenchedores, mas um pouco mais sofisticado, um pouco mais elaborado, com uma durabilidade melhor, tá? Que são os bioestimuladores de colágeno, Elancê, Sculptra e Radiesse. São estes os 3 biomateriais disponíveis para realizar esse tipo de tratamento aqui no Brasil, tá? Então, o Radiesse é a hidroxiapatita de cálcio, o Sculptra é o ácido polielilático e o Elancê é a policaprolactona, tá? Todas essas substâncias são permitidas pela Anvisa, tem um alto volume de publicações científicas de diversos países. É um tema assim chave, seja para tratamentos faciais, para harmonização facial, quanto corporal, no mundo inteiro, em todos os principais congressos. Tratamento absolutamente seguro. E no caso do Sculptra, por exemplo, do ácido polielilático, tem um estudo muito importante que revela o Dr. Goldberg, que é uma das pessoas que mais publicou sobre o assunto no mundo e foi pioneiro também nesse tipo de tratamento. Ele revela, através de um estudo, que houve aumento de 433, se não me engano, ou 23, na expressão gênica de colágeno após o uso dessa substância. Então, é realmente muito interessante esse resultado, porque a gente percebe uma redensificação da pele, ou seja, aumento da espessura mesmo dela,
uma firmeza, uma tonificação e uma melhora, inclusive, dos tratamentos nas regiões da fibrose, porque pode ser associada, nesta mesma sessão, uma técnica de descolamento, de divulsionamento daquela fibrose que está repuxando o tecido para baixo. Então, fica um resultado super natural. Nós conseguimos elevar a parte superior do glúteo de uma forma bem sutil, bem levezinha, complementarmente àquele tratamento para celulite e flacidez que é realizado em cerca de 4 sessões. Então, na última sessão, a gente faz um refinamento da técnica, trabalhando aquelas zonas que ainda precisam dar uma leve melhoradinha e trabalhando a sustentação da parte superior do glúteo. É algo muito interessante. Nos Estados Unidos, eles denominaram essa técnica de Brazilian Butt Lift e já tem publicações a respeito também. E é algo bastante interessante a se pensar. Tem pacientes que buscam a cada 2 anos e depois mantém com as massagens, e, enfim, drenagens, aparelhos. Tem pacientes que fazem menos sessões, mas fazem todo ano. Enfim, tem que ver qual protocolo é mais interessante para o seu caso, se a questão do acúmulo de gordura é muito importante, se de repente não seja necessário associar um tratamento de criolipólise ou um tratamento de intradermoterapia com enzimas, tá? Bom, isso aí é alguma das coisas que a gente mais faz hoje no consultório. Existem muitas dúvidas, por exemplo, o paciente pergunta, eu posso, depois da minha sessão de bioestimulador de colágeno, fazer fios? Sim, você pode fazer fios cerca de menos de 1 mês depois, após 3 semanas na região tratada. E os fios também vão otimizar a produção de colágeno. Eu posso fazer, por exemplo, aparelhos, radiofrequência. Posso voltar para a radiofrequência depois? Pode, mas somente após o pico de produção colagênica. Ou seja, o bioestimulador de colágeno, quando ele penetra no nosso organismo, ele causa uma reação de corpo estranho. Isso porque o nosso organismo, com essa reação inflamatória inicial, ele tenta fagocitar, digerir aquele material. E uma vez não conseguindo, o que ele lança mão? Ele lança mão de ativar diversas células inflamatórias, né? Então, inicialmente a gente tem a ativação de macrófago, depois de fibroblastos, e em seguida conseguimos recrutar muito colágeno. Esses fibroblastos, eles vão ativar a fabricação de colágeno, e esse colágeno vai vir e vai povoar aquela região, encapsulando o biomaterial. Isso que é geralmente extremamente vantajoso, né? Que traz realmente uma vantagem em comparação, por exemplo, com o ácido hialurônico, que apenas hidrata. Então, você tem uma expressiva produção de colágeno em torno do material, produzida pelo próprio corpo do paciente. Então, se após os 40 anos nós já estamos estacionando nossa fabricação de colágeno, perdendo cerca de 1% de fabricação ao ano, bom, com esse tipo de tratamento você consegue retardar o relógio biológico, isso é comprovado cientificamente. Você aumenta a hidratação e a redensificação da pele, você diminui a perda transepidérmica de água e você, dependendo do bioestimulador utilizado, consegue inclusive volumizar a região. Por isso que é muito interessante para as regiões da casca de laranja. E outra dúvida frequente é sobre a Subcision. A Subcision é uma técnica que utiliza uma agulha especial chamada agulha de Nocor, ou então um fio de aço, que vai descolando as regiões de fibrose. Isso visa o quê? Soltar aquele tecido que está retesado. É como se ele tivesse colunas rígidas de um colágeno inelástico ruim que prende esse tecido para baixo. E quando você descola essa região, aquele tecido sobe novamente. Aquela região que estava desvitalizada, que não recebia irrigação sanguínea, passa a receber novamente. Você solta o tecido, imediatamente causa-se uma reação inflamatória, forma-se um hematoma. Um hematoma nada mais é do que uma coleção de sangue embaixo da pele. E esse hematoma, ele faz quase que um preenchimento natural, sem necessidade, teoricamente, de aplicar um produto no mesmo local. Porém, essa técnica que foi muito publicada, inclusive uma pessoa que é referência, com quem eu tive o prazer de aprender a respeito, que é a doutora Doris Hexel, ela que foi a primeira pessoa que publicou sobre a Subcision no tratamento da celulite, a eficácia da Subcision no tratamento da celulite, grau 3, grau 4. Bom,
ela mesma também recomenda a associação de bioestimuladores com essa técnica. Então, o que a gente faz? Geralmente, quando o paciente já tem fibroses, a gente conduz um tratamento que associe tanto a subcision, mesmo que seja com cânula, para minimizar o desconforto do paciente, minimizar os hematomas, com os bioestimuladores na própria sessão. Isso vai acelerar o resultado do paciente. E outra coisa interessante é que um estudo do ano passado revela a eficácia da cânula, inclusive sendo superior à antiga agulha de Nocor nas subcisions. Então isso é muito interessante também, porque minimiza um pouco o hematoma. O hematoma geralmente é intenso, tá, gente? Tem gente que fica realmente roxo, quase preto, e demora tempo para sair. Isso vai muito da questão constitucional e individual da paciente, mas podem ficar tranquilos que a mancha sai. Quando o paciente realiza o tratamento com subcision associado, eu sempre recomendo o uso de uma bermuda compressiva. Isso vai minimizar a inflamação e vai gerar um menos desconforto para o paciente. O paciente também pode fazer bolsa de gelo nos locais em que ele tiver sentido dor, e a dor não costuma passar de um dia, tá? Geralmente a dor só vai ocorrer naqueles pontinhos onde a gente trabalhou bastante a questão da divulsão tecidual, a questão da subcision. Fora isso, é um tratamento bastante tolerável, aceitável, com resultados muito interessantes, sobretudo quando há o pico de produção de colágeno, que é sempre 3 meses após a última sessão. Espero ter respondido as dúvidas de vocês e espero que vocês procurem o seu médico de confiança para responder todas as novas dúvidas que porventura vocês tenham e para saber se esse tratamento é realmente indicado para você, tá bom?